Meus amados, graças e paz, meu nome é Evangelho Santos e gostaria de deixar uma palavra de reflexão ao seu coração. Amém? Talvez você já ouviu diversas vezes essa frase: a salvação é individual. Já ou não? Provavelmente sim. Você já deve ter ouvido diversas vezes alguém falando: a salvação é individual. Porventura está escrito: a salvação é individual? Ou isso é um bordão usado hoje no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico? Ei, o que eu vou te dizer aqui não é heresia. O que eu vou te falar aqui é uma verdade. A salvação, ela não é individual. É um bordão que hoje nós cristãos temos usado muito dentro da igreja. Mas essa palavra que a salvação, ela não é individual. Quando você crê e acredita apenas nisso, você só se importa com a sua salvação. Mas quando você começar a pensar e a entender que a salvação ela não é individual, você vai começar a se importar não só com a sua salvação, mas sim com a salvação do próximo, com a salvação de outras pessoas. Você vai começar a se importar em buscar, a almejar que outras pessoas sejam salvas. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai nos dar um grande exemplo acerca da salvação. O versículo 8 vai nos dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, se não vem de nós, não é individualmente, não é pelos nossos atos, não é pelo que nós praticamos ou fazemos apenas, mas sim vem de Deus. E se vem de Deus, não é individualmente. Pela fé. E pela fé não simplesmente pela minha fé, mas sim eu posso ser salvo através da fé de outra pessoa, crendo que eu posso ser salvo. Por exemplo, a palavra de Deus vai nos dizer acerca de um centurião, quando ele estava com Paulo e Silas em um cárcere. O que vai ali acontecer? A Bíblia diz que devido a alguns acontecimentos, por intermédio de Paulo e Silas, o centurião ele vai chegar para Paulo e ele vai perguntar: o que preciso fazer para me ser salvo? E sabe o que Paulo lhe disse? Crê no Senhor e seria salvo tu e a tua casa. Olha só, o que precisava para aquele homem ser salvo? Crer. Mas precisou que quem falasse para ele que precisava dele crer? Paulo. E para a casa dele ser salva, precisava de quê? Que ele cresce. Ele, crendo no Senhor Jesus, seria salvo ele e a casa dele. Ou seja, para a casa dele ser salva, precisaria que ele cresce. Para ele ser salvo, precisou Paulo e Silas estar naquele exato momento para ali falar para ele: para você ser salvo é necessário que você crê. Então, na vida daquele homem não foi individual. Na vida da família daquele homem não foi individualmente. Precisou que ele cresce, acreditasse para que ali houvesse a salvação na sua casa. Há pessoas que para ser salvo ela precisa de você. Lógico, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, mas no Egito precisou de Moisés para libertar o povo hebreu, para o povo habitar e entrar dentro da terra prometida. Em Canaã, precisou de quem? De Josué. Josué. Jesus que levou, Deus que guiou, sim, mas por intermédio de quem que Deus usou? Josué. No capítulo 1 de Josué, versículo 6, o Senhor diz: ter de bom ânimo, esforçar-te e ter de muito bom ânimo, porque tu farás esse povo entrar na terra que eu prometi aos vossos pais. Tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi aos vossos pais. Quem iria fazer? Josué. Quem levou o povo até a terra prometida? Josué. E há pessoas que para entrar na Nova Jerusalém, que está nos céus, precisa que você o guia, precisa que você o leva, precisa que você leve a salvação até ela. Há pessoas que para ser salva, ela precisa que você leve a salvação até ela. E como que a salvação é individual, para alguém obter ela, precisa que alguém leve ela. Jesus ele diz: ide. Se fosse individual, Jesus não precisaria mandar eu e você ir levar
a salvação, a verdade de Cristo? Se a salvação fosse individual, não haveria necessidade de você e eu termos um pastor para nos guiar, para nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Se a salvação fosse individual, não haveria necessidade do amar ao próximo, de perdoar o próximo. É mandamento amarmos uns aos outros. Cristo mesmo ele vai dizer, o único mandamento que vos dou é que amais uns aos outros. Outra, precisamos perdoar alguém. Se nós não perdoarmos, nós não entramos. E para nós perdoar, precisa ter alguém para nós poder perdoar. Para nós amar, precisa ter alguém para nós amar. Para nós mantermos a paz com alguém, é preciso de alguém para nós mantermos essa paz. E a palavra dele vai nos dizer em Hebreus 12, versículo 14. Sem a paz, ou mantei a paz com todo, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É necessário você manter a paz e a santificação. Então hoje tem usado muito isso no nosso meio, que a salvação ela é individual. Porém a salvação não vem de nós, até porque ela vem do céu. Ela vem de Deus, que é Cristo. A salvação ela é um dom que Deus nos deu. Não vem de nós, mas é obtida pela fé, e não simplesmente pela minha fé, mas sim eu precisei de alguém pregar para mim alcançar a salvação. Tenho que lutar por ela, com certeza, até o dia que Jesus voltar. Isso é fato, é notório. Porém, é necessário, precisamos um dos outros. Nós somos um corpo. A Bíblia diz que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Nós somos os membros deste corpo. Como que a salvação ela é individual? Essa é uma reflexão que eu deixo ao seu coração. Entenda e compreenda isso. Enquanto você pensar e usar esse bordão, que a salvação ela é individual, você simplesmente irá sempre e só pensar em sua salvação. Você irá ficar satisfeito apenas com a sua salvação. Mas quando você pensar e se importar em outras pessoas ser salva, você irá buscar para isso. E você não irá mais pensar que a salvação é individual, mas sim que um conjunto. Precisamos um dos outros. E como eu já disse, se a salvação ela é individual, não precisamos de um pastor, não precisamos de um líder, não precisamos de alguém para nos ensinar, nos instruir, nos auxiliar o caminho que nós devemos andar e praticar. Amém? Se você gostou deste vídeo, compartilha, deixa seu like, não esqueça de fazer o seu comentário, ok? E que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Amém?